Olá, sejam bem-vindos ao canal 85 Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e esta é a nossa 23ª aula do curso completo de PHP. Bem, continuando nossos estudos sobre os recursos disponibilizados pelo PHP, tanto para criação e para manipulação de imagem, veremos nessa aula a possibilidade de modificar imagens pré-existentes, seja alterando, por exemplo, suas dimensões originais ou até suas cores através de filtros. E, para tornar um pouco mais dinâmico esse nosso código, nós também tomaremos vantagem da API do Exif presente no próprio PHP. Com ela, nós poderemos extrair metadados dessas imagens pré-existentes, que nós pretendemos aplicar algum tipo de filtro, rotacionar ou modificar as dimensões, e com isso fazer com que nosso script se torne dinâmico dependendo das características daquela imagem. Então vamos lá. Na aula anterior, como nós estávamos criando imagens do zero, normalmente nós estávamos utilizando funções como image create color. Porém, dessa vez nós pretendemos criar um resource de uma imagem pré-existente. Então, para isso, será necessário utilizar funções como image create from. E aqui, se a gente olhar o próprio autocomplete da ferramenta de desenvolvimento, no meu caso aqui o NetBeans, nós podemos ver que o PHP tem um conjunto significativo de variações dessa função. Então a gente pode criar de um BMP, pode ser no próprio formato do GD ou do GD2, GIF, JPEG, PNG, string, tá? Por exemplo, se a imagem viesse de um blob do banco de dados, por exemplo, WBMP, que raramente é utilizado hoje em dia, WebP, e XBN. Bem, para facilitar um pouco o nosso trabalho e tornar o nosso código um pouco mais dinâmico, na hora até de escolher qual dessas funções nós devemos utilizar, podemos ler um conjunto de metadados que é amplamente utilizado não só pelas câmeras fotográficas, mas por celulares e diversos outros dispositivos. Esse padrão é conhecido como EXIF. O EXIF significa Exchangeable Image File Format, tá? Que é uma especificação a priori criada para ser utilizado em câmeras digitais, tá? Isso há muitos anos atrás, mas hoje se tornou bastante popular, principalmente por causa dos smartphones. Ele permite que esse dispositivo ele possa embutir um conjunto pré-determinado de metadados, atributos e valores. O PHP ele tem uma API para a gente poder explorar o EXIF em arquivos de imagens. E, a priori, ele vai ser bastante útil para detectar qual é o tipo daquela imagem. Então, vamos lá. Então, aqui eu criei uma pastinha chamada aula 23, meu script se chama index, e eu tenho uma imagem, essa imagem aqui. Ó. Bem, se eu quiser ler qualquer metadado, eu posso utilizar a priori a seguinte função. Vamos lá. Vou dar um var dump, que a gente possa pegar o resultado dela. Exif read data. E aqui a gente coloca o nome do arquivo, que pode ser relativo ou absoluto. Como está aqui relativo ao próprio script, vou colocar aqui o nome dele. E vamos dar uma olhadinha no resultado. Bem, está aqui, ó. Nós temos um array multidimensional, que a priori vem o nome do arquivo, informações sobre tamanho em bytes, qual é o MIME type, isso é muito importante. A priori, alguém pode pensar que basta olhar a extensão e isso é o suficiente. Vamos ver se isso é uma verdade? Aqui, ó, eu tenho minha imagem mostrando a extensão, tá? Habilitei o Windows para mostrar as extensões de arquivos conhecidos. E aí eu vou trocar a extensão para GIF. Tá? E aí vamos fazer o seguinte. Voltar lá no NetBeans. E, obviamente, o nome completo da imagem agora, incluindo a própria extensão, é com GIF. E vamos ver o que o Exif diz para a gente. Observem que, apesar da extensão ser GIF, ele detecta, tá, pelo cabeçalho do binário da imagem, que é um JPEG. A extensão, ela não é garantia absoluta do tipo daquela imagem, tá? Não se prendam a isso, pois pode se tornar um grande problema na sua aplicação. E aqui, o interessante é que, além do tipo, tá? Informações como, por exemplo, altura e largura, nós temos informações que o próprio dispositivo coloca. Então, está aqui o modelo do meu smartphone, tá? Fabricante, resolução, a data em que essa imagem foi feita, informações sobre brilho, flash e até de GPS também. Bem,
E dentre esse conjunto de funções do EXIF disponível na API do PHP, existe uma que é bastante específica para o tipo, e ela vai ser bastante útil para todos os exemplos que nós faremos nessa aula. Então, como é que ela funciona? Vamos lá. Vou criar uma variável aqui chamada FileType e vou utilizar a seguinte função: EXIF ImageType. E aqui colocar o nome da imagem, LeviBubblewave.jpg, tá? Recuperei o nome da imagem original. Se a gente debugar aqui, olha o resultado. É a priori um inteiro 2. Esse inteiro, ele tem seu valor representado dentro de um conjunto de constantes presentes no próprio PHP. Então, para isso, o que a gente faz? Utilizaremos outra função. Vou colocar aqui para imprimir. ImageType to MineType. E aqui a gente coloca o nosso FileType. E observe um resultado agora. Image/JPEG, né? Que é o formato do MineType. Por exemplo, o navegador precisa para saber se ele vai renderizar aquilo como imagem ou como um HTML, que é o padrão dele, que a gente viu lá na aula passada. Então, se a gente combinar esses dois recursos, podemos aqui, ao invés de imprimir o FileType, usar a função header, colocar o content type, né, que será colocado no header do pacote HTTP, que o Apache vai responder para o navegador, e dizer que o tipo é qual? ImageType to MineType, do file type que nós extraímos graças ao EXIF. E agora aqui podemos simplesmente dar um echo file get contents, colocando aqui o nome do arquivo. Se a gente voltar lá, está aqui a imagem. E nós poderíamos colocar GIF, PNG, BMP, que dinamicamente, graças ao EXIF, o PHP seria capaz de informar com precisão ao navegador qual tipo de arquivo para que ele possa tomar as devidas providências e renderizar perfeitamente. Bem, uma das funções disponíveis na API do EXIF que é bastante interessante é a que permite com que, em caso de existência, isso é, se o dispositivo ele colocou isso como metadado do EXIF, o PHP recuperar um thumbnail daquela imagem. Tá? Então, como é que ele funciona? Vamos lá. Bem, então o primeiro passo, guardarmos aqui numa variável o nome do nosso arquivo. Com o nome do nosso arquivo, vamos primeiro pegar o tipo. Então, aqui, FileType, EXIF, ImageType. Após isso, vamos ver se existe ou não o thumbnail, que nada mais é do que uma versão miniatura daquela imagem. Bastante útil para, por exemplo, galerias de fotos. Então, thumbnail é igual a EXIF, thumbnail, colocando o nome do nosso arquivo. E a gente faz o seguinte teste. Se thumbnail for diferente de falso, utilizamos o header com o content type sendo o image type to MineType, sendo o próprio file type. E, obviamente, literalmente cuspir o conteúdo do thumbnail, se ele existe, é claro. Se não, colocamos aqui sem thumbnail disponível. Vamos lá testar. Então tá aqui, ó. Esse meu celular, ele cria thumbnails e injeta eles no cabeçalho da própria imagem, uma versão aqui, por exemplo, ó, de 120 por 160 pixels. Só reforçando que não existe uma garantia de que toda imagem tem um thumbnail. Então, vai ser muito mais comum nós mesmos criarmos os nossos próprios thumbnails. Veremos como fazer isso ainda nessa aula um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Bem, e com a função do EXIF, o ImageType, tomado a função ImageType to MineType, nós utilizaremos esses recursos para que, dentro de um switch case, por exemplo, nossa aplicação ela possa ter o controle e a precisão de qual é o tipo da imagem para que nós, na hora de utilizarmos a função ImageCreateFrom alguma coisa, a escolha de um desses métodos, tá? Uma dessas variações desses métodos, seja feito de forma dinâmica e precisa, utilizando a própria detecção de tipo do EXIF.
Então vamos lá. Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó, switch file type e aqui utilizar as constantes que a gente viu agora há pouco. Então, por exemplo, caso a imagem seja do tipo JPEG, faço o seguinte, $image create from, obviamente, JPEG, nome do arquivo, sem problema nenhum. Break, não podemos esquecer. Caso a imagem seja do tipo PNG, $image create from PNG. Bem, e poderíamos colocar literalmente um case para cada um dos tipos suportados pelo GD. Sem problema nenhum. Uma questão de simplificação, por enquanto eu vou deixar só esses dois aqui. Esse tipo de recurso vai ser bastante importante, primeiro, para a gente criar o resource a partir do tipo certo e, quando precisarmos aplicar alguma variação específica de um determinado tipo de imagem, utilizarmos um dos cases para facilmente resolver esse problema. E aqui fica a escolha do desenvolvedor se ele deseja manter o tipo original da imagem que ele manipulou, ou se ele vai, tipo, não importa se vê um JPEG, um PNG, um BMP, um GIF, eu vou sempre modificar e retornar a nova imagem modificada, né, manipulada, com um PNG. Caso ele deseje manter o tipo original, então a gente pode usar o mesmo case aqui e fazer o seguinte, ó, image JPEG, colocar o image. Lembrando que, por enquanto, nós não aplicamos nenhum tipo de modificação, mas vamos lá. E aqui, image PNG, $image. E como é uma coisa padrão para todos os casos, image destroy. E a gente remove o resource da memória. Bem, vamos lá ver o resultado. O resultado, por enquanto, é o esperado. Tá? Nós até recriamos a imagem utilizando GD, mas sem aplicar nenhum tipo de modificação. Começaremos a partir de agora, primeiro com rotação, e será muito importante aqueles casos observando o tipo da imagem, porque, por exemplo, o PNG ele tem transparência, isso afeta na rotação, e JPEG não tem. Então vamos lá. Então, ainda aqui com o nosso código original, vamos começar a fazer a nossa primeira manipulação na imagem, que será a manipulação de rotação. Então, o que nós faremos? Primeiramente, criaremos uma variável auxiliar chamada ângulo. Colocaremos aqui, por exemplo, 90. E essa variável servirá como sendo um dos parâmetros da função de GD que faz a rotação na imagem. Então, começando aqui pelo JPEG, que é mais simples, criaremos uma variável aqui chamada ImageRotate, que vai receber o resultado aqui da função ImageRotate do próprio GD. Ele vai receber o resource da imagem original, o ângulo e uma cor de fundo. Essa cor faz-se necessária, principalmente por causa da proporção na hora da rotação. E aí, obviamente, nós não colocaremos no buffer de saída a imagem original, mas sim a imagem rotacionada. E aqui agora no Image Destroy, precisaremos destruir as duas. A gente coloca aqui para destruir o Rotate também. Como essa imagem aqui é um JPEG, vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó, a imagem rotacionada num ângulo de 90 graus, tá? JPEG, tudo certinho, tudo beleza. Já o PNG, cuja imagem pode ter tido um alfa definido, nós precisaremos de alguns detalhes adicionais. Vamos lá. Primeiramente, para construir esse exemplo, coloquei o logo do canal, lá na pastinha aula 23, um PNG com fundo transparente, um alfa definido. Tá aqui, ó. Essa visualização do NetBeans fica essa cor cinza aqui, tá? Que é a mesma cor dos painéis. Vou trocar aqui o nome da imagem, agora é logo PNG. E aqui no case PNG faremos o seguinte, criaremos uma variável chamada ImageAlpha e utilizaremos a função ImageColorAllocateAlpha com a nossa imagem original e os seguintes valores: 255, 255, 255 para o RGB e 127 para alfa. E agora, um pouco similar ao que fizemos no JPEG, colocaremos aqui uma variável ImageRotate, recebendo o resultado da seguinte função: ImageRotate, a nossa imagem, o nosso ângulo, e aqui, obviamente, colocamos
a imagem com o alfa setado que nós acabamos de criar na linha de cima, image alpha. E, parecido com o JPEG, nós vamos exibir a imagem rotacionada. Porém, antes desse passo, precisamos fazer o quê? Usar uma função chamada imageSaveAlpha, passando a imagem rotacionada, tá, com a flag true, tá, para que o alfa possa ser persistido. Só salvar, se a gente for lá exibir o resultado, está aqui, ó. E essa aqui é a representação do fundo que o próprio navegador, no meu caso aqui o Firefox, ele coloca. Tá? Porque a imagem está sem fundo nenhum. Ela está com fundo alfa. Beleza? Bem, e o próximo recurso que o GD nos oferece para manipular uma imagem pré-existente é o recurso de girar uma imagem, que em inglês é conhecido pelo termo flip. Nós utilizaremos como base parte do código que nós acabamos de utilizar para rotacionar a imagem, pois ele será muito importante para, no caso do PNG, ele manter o alfa, tá? Mesmo girando a imagem. Então aqui, quais as variáveis e funções nós precisaremos adicionar para que seja possível girar uma imagem? Vamos lá. Primeiramente, precisaremos agora de uma variável para guardar um dos valores de algumas constantes já pré-existentes no PHP-GD que informa o modo do flip que será aplicado a essa imagem. Então, vamos lá. $flip mode será o nome da nossa variável. E nela poderemos escolher uma dessas constantes. img flip both horizontal vertical. Então começaremos, por exemplo, com horizontal. E dentro dos nossos casos, antes de colocar o conteúdo da imagem no output, nós usaremos a função imageFlip com o nosso resource e com o flip mode. Observem que, diferente do caso anterior, ele não gera um novo resource, ele altera o original, tá? Por referência. Então, na hora de exibir esse PNG, ele já será alterado devido ao uso da função imageFlip. Faremos o mesmo para o PNG e o mesmo para o JPEG. Bem, vamos lá ver o resultado. Está aqui a nossa imagem PNG girada de forma com o flip aplicado de forma horizontal. Se nós alterarmos lá para vertical e atualizarmos, fica aqui de cabeça para baixo. Alterando aqui o nome da imagem para o JPEG, o efeito é o mesmo. E a última opção é um giro duplo, tá? Both, ambos, vertical e horizontal. E aí o efeito é esse. Beleza? Bem, o próximo recurso que é bastante útil na hora de manipular imagens é obter um recorte de uma imagem original. Então, utilizaremos o PHP-GD para criar uma nova imagem, tendo como fonte uma imagem já pré-existente. Vamos lá. Primeiramente, eu vou deixar aqui o JPEG como sendo a fonte. E agora criaremos um array para definir o corte que será feito nessa imagem. Vamos lá. Corte rect será um array cujos índices precisam ter nomes compatíveis com o que a função exige. Então vamos lá. X será 80, y será 100, largura será 220, altura 300. Então faremos um recorte nessa imagem de 300 por altura e 220 de largura, começando na posição x80 a y100. Com esses dados, podemos aqui, de maneira similar ao que acabamos de fazer com o ImageFlip, antes de colocar no buffer o conteúdo da imagem, utilizaremos a função ImageCrop. E nosso resource será a imagem original e, obviamente, o nosso array de corte. Então aqui corte rect. Só que o ImageCrop é similar ao que fizemos no ImageRotate. Então aqui ele vai gerar uma nova imagem. Então colocamos aqui ImageCrop. E de maneira também similar com o ImageRotate, nós colocaremos no output não a imagem original, mas a imagem cortada. Então aqui será ImageCropped. Podemos repetir o mesmo procedimento para o JPEG e qualquer outro tipo de imagem que você deseje colocar no seu case. E
image cropped, fazendo output do image cropped. E, obviamente, precisaremos destruir as duas. Image destroy image cropped. Vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó, o recorte feito com aquelas proporções naquela posição escolhida na imagem. Funciona tanto para JPEG como também funcionaria para PNG. Beleza? Bem, e é claro também que o GD, além de permitir a rotação, giro e recorte de uma imagem original, ele também permite que nós possamos ampliar ou reduzir uma imagem. Bem, até o PHP 5.4 existiam duas funções que permitiam, com as devidas variações de qualidade, fazer a tarefa de ampliar ou reduzir uma imagem. Porém, no PHP 5.5 foi introduzida uma nova função que, além de simplificar a quantidade enorme que havia de parâmetros nessas outras duas funções, ele permite que, com o uso de algumas constantes, o programador seja capaz de aplicar algum determinado algoritmo que pode afetar a qualidade da imagem redimensionada. Bem, então como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiramente, precisaremos de duas variáveis para informar qual será a nova largura e a nova altura dessa imagem. Então aqui eu vou reduzir a imagem para 80 pixels de largura, 80 pixels de altura. Bem, até o presente momento com os PNGs, nós utilizamos muitas vezes o fundo alfa, tá? Para quando, por exemplo, nós rotacionamos a imagem e devido à nova proporção precisaria de algum fundo com alfa. E, obviamente, nós estávamos usando o save alpha para poder preservar o alfa da imagem original. Agora faremos uma pequena mudança na hora que começarmos a utilizar o image scale. Primeiro, não será mais necessário usar o image color allocate alpha. Porém, será necessário utilizar uma outra função para o tratamento de alfa. Só que essa função precisa ser aplicada na imagem redimensionada. E o save alpha também. Então, para isso, vamos fazer primeiro o redimensionamento utilizando essa função que surgiu no PHP 5.5. Vamos lá. Criaremos uma variável imageSized e receberá um resource da função imageScale. Ela pode receber basicamente 4 parâmetros. O primeiro, a própria imagem original. O segundo, a nova largura. O terceiro, porém não obrigatório, a nova altura. E o quarto, não obrigatório, algum algoritmo, algum filtro para ser aplicado no redimensionamento dessa imagem. Bem, com essa nova imagem redimensionada, nós agora utilizaremos a função imageAlphaBlending com o nosso imageResized, porém o segundo parâmetro será falso. E, obviamente, aqui o imageSaveAlpha será também na própria imagem redimensionada. E, obviamente, colocaremos no output a imagem redimensionada. Podemos agora fazer algo similar no JPEG. Tem os detalhes do alpha, é claro. Colocar aqui o imageResized e, na hora do output, o imageResized também. Na hora de destruir ambos. Vamos lá ver o resultado. Está aqui, ó. Aquela imagem PNG foi redimensionada por 80 de largura e 80 de altura. De cara, a gente já percebe que essa proporção, por assim dizer, um quadrado, ela não é muito ideal para aquela imagem, porque ela não foi originalmente concebida assim. Então, a ideia seria poder criar imagens reduzidas que pudessem respeitar a proporção da imagem original. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que nós modificaremos no nosso exemplo anterior é que, na verdade, o largura e altura se chamarão largura máxima e altura máxima. E a largura e a altura que nós utilizaremos como parte do nosso cálculo, ela será oriunda da própria imagem original. Então, para isso usaremos list para jogar o conteúdo das primeiras posições do array numa variável primeiramente chamada largura e a segunda altura, que será o resultado da decomposição do array de retorno da função getImageSize, o nome do nosso arquivo. Bem, agora precisaremos fazer um cálculo caso uma das duas condições que nós escreveremos agora aconteça. Então vamos lá. If largura for maior do que largura máxima ou altura for maior do que altura máxima, o que nós faremos?
criaremos uma variável chamada proporção, tá? Proporção, que será o resultado do quê? Do uso da função min entre os seguintes valores: largura máxima dividido pela largura e altura máxima dividido pela altura. Com a proporção, podemos fazer o seguinte cálculo. Largura agora será o resultado arredondado de largura vezes proporção, em casas decimais. Altura será arredondamento de altura vezes proporção, em casas decimais. Bem, só isso aqui já é o suficiente. Vamos testar lá com o nosso PNG primeiro. Aqui, ó, observem que se a gente clicar aqui no navegador, ver informações da imagem, ele ficou com 80 de largura e 45 de altura. Ele tentou manter a proporção e não fez a altura também chegar a 80. E observem que isso funcionaria também até para uma imagem como essa aqui, ó, desse lápis, que tem apenas 106 de largura, mas 1189 de altura. Se a gente colocar lá dizendo que a altura máxima é 80 e a largura máxima é 80, e colocar agora para ser esse lápis, aqui no nosso código, pencil JPEG, e atualizarmos, ele continua respeitando a proporção. Obviamente a gente poderia aumentar um pouquinho esse limite. Colocamos aqui, por exemplo, 160, 160. Atualizando lá, tá aqui, ó. E mesmo se a imagem também fosse o caso de uma imagem enorme em questões de largura, 6.825 pixels de largura, tá? 2.440 de altura. Mesmo uma imagem tão larga quanto essa, clicássemos aqui, ó, ultra wide JPEG, ele também respeitaria. Bem, outro recurso que o GD oferece é a possibilidade de fazer sobreposição de imagens. Então aqui faremos um exemplo bem simplificado, utilizando duas imagens. Em código nós deixaremos explícito não só os tipos de entrada, como também o tipo da saída. Tá? Mas isso não nos impede de utilizar os recursos que nós aplicamos nos exemplos anteriores e tornar o código dinâmico utilizando o EXIF. Tá? Mas aqui, para poder ficar um código um pouquinho menor, mais enxuto, teremos mais específicos na hora de criar nossas imagens. Vamos lá. Então, primeiramente eu precisarei de uma imagem original. Vou carregar um JPEG. Então aqui, ó, image create from JPEG será o arquivo de nome levi.jpg. E a imagem que será sobreposta na imagem anterior será a seguinte: image sobrepor, image create from JPEG também, pencil.jpg, aquele exemplo do lápis que a gente usou agora há pouco. Bem, com as duas imagens, podemos fazer uma sobreposição simples utilizando a seguinte função: image copy. Ela tem uma quantidade considerável de parâmetros, então a gente vai utilizar a quebra de linha e colocar alguns comentários aqui para poder ficar explícito o que cada subgrupo de parâmetros tem como propósito. Vamos lá. Primeiro, obviamente, a imagem original e a imagem que será sobreposta na imagem original. Então aqui colocamos original sobre posição. Bem, não são apenas esses dois parâmetros. Vamos lá. Agora eu preciso dizer a posição em que eu literalmente irei desenhar a segunda imagem em cima da primeira. Então aqui, por exemplo, para não ficar muito colado no cantinho superior, é só uma pequena margem, 10x, 10y, vírgula. Aqui eu coloco comentário, posição inicial da sobreposição. Próximos. Agora eu preciso dizer a partir de qual posição eu começo a fazer a cópia da segunda imagem. Tá? Eu posso fazer algo parecido com o crop e sobrepor apenas uma fatia da segunda imagem em cima da primeira. Mas se eu quero pegar tudo, ou pelo menos começar do canto esquerdo superior, posso colocar aqui 0, 0, vírgula. Então aqui o comentário é posição inicial da cópia da imagem de sobreposição. Bem, e agora eu posso colocar
a largura e a altura que eu pretendo literalmente copiar, ou podemos também entender como recortar da segunda imagem para colar em cima da primeira. Poderíamos usar até as funções de pegar tamanho da imagem que nós utilizamos nos exemplos anteriores, porém aqui, como a imagem do lápis é muito grande, eu vou só pegar uma parte que me interessa. 100, 200. São os parâmetros, tamanho, né, largura e altura da cópia, tá, da imagem sobreposição. O image copy termina aqui, ponto e vírgula. Podemos aqui colocar o header, né, já que todos os nossos exemplos nós estamos colocando a imagem diretamente no navegador. Content type, aqui de forma hardcode, por simplificação. A saída também será um JPEG, vírgula, image, JPEG, a imagem original. Porque o image copy ele também altera a imagem do primeiro parâmetro, tá? Ele não retorna uma terceira imagem, não. Ele altera a original. E aí, obviamente, depois de mostrar, nós podemos destruir ambas. Image destroy. Image destroy. Image sobrepor. Bem, agora a gente pode ir lá testar. Então tá aqui, ó. Essa aqui é minha imagem levi.jpg e essa aqui é a imagem do lápis, sendo colocado 10x, 10y, e eu só peguei uma parte da imagem do lápis. Observem que o image copy ele faz uma simples sobreposição de uma imagem em cima da outra. Uma função similar ao image copy, mas que tem um parâmetro a mais, permite a possibilidade de fazer um merge entre as imagens. Então, como é que ela funciona? Vamos lá. Aqui onde está image copy, nós colocamos image copy merge. E aí podemos criar uma variável aqui chamada opacidade. Colocar aqui, por exemplo, o valor de 50. E aí utilizar ele como esse parâmetro adicional. Então a gente tira esse parêntese daqui, joga para baixo, coloca uma vírgula depois do penúltimo parâmetro e coloca esse parâmetro adicional, opacidade. E vamos ver o resultado. Tá aqui, ó. Observem que ele faz uma espécie de fusão entre as imagens, obviamente com efeito de opacidade. O JPEG ele não tem transparência, tá? Então é notório que por mais que o lápis fique um pouco transparente, essa imagem aqui era de um lápis num fundo branco, então vai ficar sempre algo em forma de quadrado ou de retângulo, as dimensões de um JPEG. O problema é que se tentássemos carregar um PNG, tá? Como por exemplo lá o logo.png. Ela é uma imagem de tamanho considerável, então a gente tem que aumentar aqui um pouquinho, colocar, por exemplo, 400 por 600 e não começar da posição 0, tá? Começar, por exemplo, da posição 300, 300, mesmo que seja só para pegar um recorte dele. E mesmo com a opacidade aqui, a gente colocar 50, ou até diminuir isso um pouco, colocasse 30, olha o que acontece lá. Observem que o alpha não funciona de forma transparente quando a gente usa o image copy merge. Então, se a gente tentasse, por exemplo, fazer um efeito de marca d'água, não iria funcionar muito bem numa imagem que não fosse explicitamente um quadrado ou um retângulo. Então, para isso, a gente vai precisar fazer algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Vamos lá. Bem, primeira mudança que nós precisaremos fazer para funcionar a sobreposição, cuja imagem que nós pretendemos colocar em cima da outra ela possui transparência alfa, né, sendo um PNG, antes de fazer o merge, nós precisamos fazer algumas coisas. Então vamos lá. Antes de mais nada, para não precisar repetir toda hora, vamos colocar aqui como sendo nome arquivo levi.jpg e chamaremos de marca, tá, da marca d'água, aqui no meu caso, logo.png. Então o primeiro image create, pegar o nome do arquivo, e o segundo, a marca d'água. Bem, para ficar explícito, também chamaremos de image marca e deixaremos a opacidade no valor 50. Primeiro passo, precisaremos para fazer alguns cálculos a largura e a altura de ambas as imagens. Então vamos lá. List, largura, arquivo, altura, arquivo. Get image size, nome, arquivo. List, largura, marca, altura, marca. Get image size, marca.
precisaremos de uma variável para poder ter uma pequena margem para fazer com que a marca d'água não fique exatamente colada na extremidade da imagem original. Então aqui nós colocaremos uma variável chamada margem. Vamos colocar por enquanto o valor de 20. Precisaremos de duas variáveis agora, elas marcarão o centro em relação ao valor horizontal e o centro em relação ao valor vertical, aonde essa marca d'água será colocada. Então vamos lá. Center x será largura do arquivo menos largura da marca menos a margem. Center y será altura arquivo menos altura marca menos a margem. Bem, com esses valores, criaremos um pequeno corte e faremos duas cópias. Vamos lá. Corte será uma nova imagem, image create no color, do tamanho da marca d'água. Então será aqui largura marca, altura marca. E aí faremos uma pequena sobreposição. Image copy nesse nosso corte, colocando a nossa imagem, começando da posição 0, 0, copiando a partir do centro X até o centro Y, com o tamanho de largura marca, altura marca. Agora faremos uma outra sobreposição. Image copy, novamente no corte. Aqui no segundo parâmetro será agora o image marca, sendo colocado na posição 0, 0, copiando a partir da posição 0, 0, tamanho igual de cima, largura marca, altura marca. Bem, finalmente poderemos usar o image copy mesh, só que com algumas mudanças. Aqui, o que poderia ser o image marca, não, será o próprio corte. A posição inicial será o próprio center x, center y. Obviamente, copiaremos desde o início da marca d'água, então 0, 0, até o final dela. Então, largura marca, altura marca, mantendo a opacidade. Bem, e agora antes de rodar, eu vou colocar como marca d'água uma versão que eu gerei menor do próprio logo, usando aquele próprio algoritmo para gerar thumbnail, para que não tenha necessidade de também redimensionar a imagem aqui, nesse exemplo da marca d'água. Então vou colocar aqui thumbnail e vamos ver o resultado. Está aqui, ó, a imagem com a marca d'água com uma opacidade de 50. Bem, partindo agora para os últimos recursos que nós estudaremos com o GD, utilizaremos duas funções que nos permitirão aplicar diferentes filtros a uma imagem pré-existente. Então, como é que funciona a primeira? Vamos lá. Image Filter. E aí, a priori, ele tem dois parâmetros obrigatórios. O primeiro parâmetro é um resource, que a título de simplificação estarei utilizando um JPEG de forma explícita. E o segundo é um filtro. Podemos colocar um número inteiro, ou utilizar alguma das constantes. Cada constante representa um desses inteiros, que é um tipo de filtro que será utilizado no PHP-GD. Bem, do terceiro em diante, são possíveis argumentos quando o filtro utilizado assim o necessitar. Então, começaremos com filtros que alteram a luminosidade e as cores de uma imagem. A imagem que eu estarei utilizando é essa aqui. Como vocês podem ver aqui nas propriedades da imagem, é um JPEG de 456 pixels por 938. Então, primeiramente, alteraremos o brilho e o contraste dessa imagem. Vamos lá. Então, aqui passamos o nosso resource, image, e o primeiro filtro que nós utilizaremos será do conjunto de constantes, que começa sempre com o prefixo image filter, alguma coisa. Então, image filter brightness. Esse filtro exige um argumento, no caso, um número inteiro, que vai representar de forma positiva um possível aumento no brilho da imagem e de forma negativa um escurecimento. Então aqui, se a gente colocar, por exemplo, 100 e atualizar lá, observem que ele aumentou o brilho da imagem, tá? E foi clareando pixel a pixel. Em contrapartida, se nós colocarmos um número negativo, menos 100, ele automaticamente irá escurecer cada um dos pixels. De maneira similar, eu também tenho o contrast, tá? Que vai alterar o contraste da imagem. Então aqui, um número positivo, vou colocar um pouco menos, 20. O efeito será esse aqui. Ou um número negativo, colocando aqui menos 90. E o efeito será esse aqui.
Bem, também tem a possibilidade de inverter as cores. Para isso, nós utilizaremos o filtro Negate, que não tem argumentos. Então a gente remove aqui, atualiza lá, e vemos aqui que ele faz o seguinte, ele inverte todas as cores. Bem, o próximo filtro ele exige pelo menos 3 argumentos. Esses argumentos utilizam o padrão RGB, o mesmo que nós utilizamos na aula passada de GD, quando nós precisávamos definir a cor de alguma imagem geométrica que nós estávamos desenhando. Agora utilizaremos para poder aplicar uma coloração àquela imagem. Então vamos lá. Image Filter, Colorize, e aqui nós escolhemos RGB. Então, por exemplo, se nós colocarmos o tom mais forte de vermelho, 0 de verde, 0 de azul, o resultado é esse. A intensidade da coloração depende do valor aplicado a cada um dos parâmetros do RGB. Então, se a gente diminuir aqui um pouquinho o vermelho, de 255 para 100, menos da metade, o filtro vermelho vai ficar um pouco mais suave. E, obviamente, podemos combinar para gerar alguma cor. Então, por exemplo, 249, 166 e 2, teremos algo como um filtro de coloração dourada na nossa imagem. Também temos a possibilidade de converter a nossa imagem para a escala de cinza. Então, basta usarmos o filtro Image, Filter, Grayscale. E aí o resultado é esse aqui. Bem, outro filtro que pode ser utilizado na imagem é um filtro que permite aplicar uma função matemática que, a priori, vai dar um efeito de embaçado na imagem. Porém, esse tipo de recurso ele pode ser bastante útil para reduzir ruídos da imagem, logo em seguida, aplicado algum tipo de detecção de arestas. Então, para isso, a gente usa o filtro aqui, Image, Filter, Gaussian Blue. E o efeito, a priori, é esse aqui. Sem o filtro, com o filtro. E é claro, também temos a possibilidade de aplicar algum filtro que possa, de alguma maneira, dar alguma suavização na imagem. Então, para isso, nós utilizamos o filtro Smooth, que exige um parâmetro. Esse parâmetro é o nível de suavização. Então, aqui, se a gente colocar, por exemplo, 100, a olho nu parece não ter feito muita diferença. Porém, se ampliarmos a imagem e compararmos com a original, também ampliada, podem observar que é notória a diferença. Ó. Também podemos aplicar à nossa imagem um filtro que dá a impressão dela ser pixelada. Então, para isso, nós utilizamos o filtro Pixelate. Só que essa função também exige pelo menos um argumento, sendo que ela também possibilita utilizar um segundo que é não obrigatório. O primeiro argumento é o tamanho dos blocos que irão dar o efeito de pixelização da imagem. Então, aqui, por exemplo, se a gente colocar 20, o efeito será o seguinte. Esse aqui, tá? Cada bloquinho com 20 pixels. Podemos tanto aumentar quanto diminuir. Colocar aqui 10, o efeito será esse. O segundo parâmetro, que não é obrigatório, significa usar um modo avançado de pixelização ou não. O default é não utilizar. Se colocarmos aqui True, ele dá uma pixelização um pouco mais precisa e o efeito fica com uma aparência melhor. Bem, também existe a possibilidade de dar um efeito que faz com que a imagem pareça um pouco um rascunho ou um esboço. Então, para isso, a gente usa o seguinte efeito. Image Filter, Min Removal. E aí, o resultado é esse aqui. Outro filtro que o GD nos possibilita é um filtro que tange uma técnica onde cada pixel da imagem é substituído por uma versão realçada ou por uma sombra, dependendo dos limites entre o que está com luminosidade ou com o que está escurecido. Então, ele irá literalmente substituir as áreas de baixo contrastes por um fundo cinza. Com isso, a imagem ela vai ter uma aparência parecendo um relevo. O nome dessa técnica é embossing. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte filtro. Image, Filter, Emboss. E o resultado é o seguinte. É esse aqui. Observem que ela dá esse efeito aqui parecendo com que seja uma placa de metal realçada. Bem, o GD também possui um filtro para poder tentar detectar as arestas de uma imagem. Então, para isso, a gente utiliza o filtro Edge Detect. E o efeito é esse aqui, onde ele tenta detectar as arestas de uma imagem, só que, como consequência, ele simplifica as cores também. Bem, nós podemos também combinar mais de um efeito para poder gerar uma nova imagem com algum filtro especial. Então, um tipo de filtro que é muito comum é o filtro Sepia.
tá? Que ele permite dar aquela aparência de imagem de câmera fotográfica muito antiga. Então, para isso, combinaremos os seguintes filtros. Vamos lá. Primeiro, colocaremos a imagem em tom de cinza. Segundo, diminuiremos um pouco o brilho dela. Image Filter, Brightness, -10. Terceiro, também diminuiremos o contraste. Image Filter, Image Filter, Contrast, -20. Quarto, aplicaremos agora um filtro de colorização com um tom meio bronze. Então, Filter, Image Filter, Colorize, 120, 60 e 0. E o resultado será o seguinte: a nossa foto com o efeito de sépia. Bem, e o último recurso que nós estudaremos do PHP-GD é a matriz de convolução. Como ela funciona? Basicamente, ela parte do princípio de que cada pixel, com exceção os pixels das arestas, eles são literalmente rodeados por outros 8 pixels. Então, utilizando os valores de cada um deles, incluindo o próprio pixel de origem, aplicados a uma matriz de 3x3, multiplicando o valor de cada pixel pelo valor na respectiva posição desta matriz, tá? Chamada de kernel, matriz de configuração, nós podemos obter um novo valor para aquele pixel central, tá? Aquele que é rodeado pelos outros 8 pixels. Esse tipo de recurso ele vai nos permitir com que efeitos que nós utilizamos agora há pouco nos exemplos anteriores possam ser feitos com um resultado mais arbitrário. Isso é, ao invés de um conjunto de valores genéricos para qualquer imagem, nós poderemos aplicar com o recurso da matriz de convolução um resultado mais específico. Para isso, nós utilizaremos uma função chamada Image Convolution. Então vamos ver como ela funciona. A priori, utilizaremos novamente essa imagem JPEG e, através da função Image Convolution, aplicaremos uma matriz personalizada para obter um resultado específico. Vamos lá. Poderíamos aqui, por exemplo, criar um array chamado Sharpen, tendo uma matriz de 3 por 3. E aqui dentro, 3 valores, obviamente. Vamos lá. 0, -1, 0. -1, 5, -1, 0, -1, 0. Bem, e aqui, a priori, basta chamar a função Image Convolution. Image Convolution, passando nossa imagem, nosso array, né, nosso kernel, nossa matriz de convolução, e um divisor. Esse divisor ele é usado para que o resultado da matriz de convolução ela possa ter o seu valor normalizado. A normalização ela geralmente faz com que o valor final da cor, né, as cores variam entre 0 e 255, então esse divisor ele auxilia para que o resultado mantenha a cor abaixo do 255. Então aqui a priori, para não afetar muito, nesse caso aqui em que nós tentaremos simular o efeito de nitidez, colocaremos o divisor de 1. O offset, por outro lado, ele é utilizado para deslocar o valor de cada uma das cores. Como nós não queremos fazer isso, colocaremos 0, ponto e vírgula. E o resultado aqui será, comparem com a imagem original, e agora a imagem com essa tentativa de tornar um pouco mais destacados os pixels. Tá? Então observem aqui, que enquanto na imagem original cuja resolução já não é muito alta, conforme a gente vai dando zoom, vai ficando um pouco borrado, enquanto com o efeito aplicado com a nossa matriz de convolução, fica um pouco mais nítido até para fazer a leitura de alguns textos presentes na foto. Bem, na próxima aula, começaremos a estudar os Design Patterns, que basicamente são uma solução de reuso para problemas comuns em um determinado contexto, quando nós precisamos desenvolver qualquer tipo de software. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem até a próxima.